Rádio Independente. Direto ao ponto. Quadro Direto ao Ponto, em nome de Heineken. Tecnologia e higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. E também Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redeicm.org.br. O quadro Direto ao Ponto, com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema Como a vaidade e a soberba podem nos levar ao fracasso permanente. Bom dia, Gustavo. Fracasso permanente, né? Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bruno, queridos ouvintes. Eu trago mais uma vez uma reflexão sobre a mitologia grega. Eu não sei por que me apeguei, né? Mas tem uma história que é muito interessante, que é a história de Eco e de Narciso, né? Eco era uma jovem, bonita, que gostava de falar demais. Ela falava pelos cotovelos. Normalmente, nas conversas dela com as outras pessoas, quem mais falava era ela, um percentual altíssimo. E aí, o que aconteceu? Uma deusa resolveu fazer uma punição, entregar uma punição para Eco, e disse que ela jamais iniciaria uma conversa, ela somente poderia repetir a última expressão, a última palavra da conversa do seu interlocutor, com quem ela conversava. Por isso, se originou a palavra eco, que é aquele só aquele ruído que fica depois, quando a gente faz alguma fala, fica aquela última sílaba repetida. Eco perdeu a capacidade de iniciar uma conversa e ela se deparou com Narciso. Narciso era o jovem mais bonito que existia. E ele, assim como ele era bonito, ele também foi se tornando intocável e ninguém conseguia se aproximar de Narciso. E num determinado momento, Eco encontrou Narciso e se apaixonou por aquele jovem muito bonito. E ela tentou se aproximar para puxar um assunto, mas ela não conseguia iniciar a conversa. Ela só repetia aquilo, a última sílaba que Narciso falava. E o que aconteceu? Quando Narciso perguntava alguma coisa, ela só repetia aquela última coisa, a última sílaba que o Narciso falava. Narciso se irritou porque ele achou que ela estava debochando dele e Narciso agrediu o Eco. Olha que situação inusitada. Aí Narciso sofreu com uma punição, porque como ele era bonitão, ele não se apaixonara por ninguém, mas a punição que ele recebeu foi que ele se apaixonaria por si próprio ao enxergar a sua própria imagem. E Narciso, quando viu o seu rosto refletido no espelho d'água, ele ficou contemplando aquela beleza que era a si próprio, e por isso a síndrome do narcisismo, que é quando as pessoas têm paixão por si próprios, né? E aí, essas duas histórias, quer dizer, essas duas punições dentro da mesma história, carregam duas grandes lições. A primeira delas, a vaidade. Narciso se apaixonou por si próprio. Quantos nós conhecemos que são apaixonados por si próprios e que ficam contemplando a sua própria performance? E a segunda, a punição de Eco, que é a questão da soberba, da fala, né? Eco, por acreditar que tinha muito a ensinar e pouco a aprender, ela dominava os assuntos. E aí vem duas reflexões. A primeira delas é a questão da soberba, quantos por cento da conversa você fala e quantos por cento da conversa você escuta. Nas rodas de conversas com amigos, tu está mais disposto a ensinar ou está mais disposto a aprender? E com relação à vaidade, será que não existe um excesso de vaidade, acreditando que tu já chegou na crista da onda, já chegou no auge, já chegou no melhor, na melhor performance e não está mais disposto a aprender nada com ninguém? É importante que a gente compreenda que algumas pessoas não estão dispostas a aprender e só estão dispostas a ensinar. E tem outras pessoas que acreditam que elas estão no centro do universo. Então a soberba e a vaidade, elas podem ser grandes armadilhas para gerar um fracasso permanente das pessoas ao longo da vida. Então, tem humildade,
ouça mais do que fale. Quando for falar, fale do que interessa a outra pessoa também. Ouça atentamente, esteja disposto a aprender com tudo e com todos. Tome cuidado com a vaidade, porque a vaidade às vezes cega o ser humano. Ele acredita que ele é melhor do que ele efetivamente é. E quando nos deparamos com pessoas que são bons negociadores, por exemplo, as pessoas naturalmente apelam para a vaidade, porque elas sabem que a vaidade é uma fragilidade humana. Tome cuidado com a soberba e com a vaidade. Isso é importante, né, Bozetti? Eu acho que a gente vê, talvez com as redes sociais, a gente percebe mais ainda, né? A gente sabe que tem pessoas que são influencers, vivem disso, precisam estar aparecendo, mas muitas vezes você pode mostrar o outro, trazer alguma informação do que querer aparecer, mas é do ser humano, né? A gente até fala, de novo, falando de redes sociais, a gente fala que normalmente as pessoas vão postar coisas boas ali, não coisas ruins. Claro que agora a gente viveu um momento, está vivendo aí um momento diferente aqui no Vale, que ali também foram trazidas muitas informações que não são nada boas aqui para a região, mas do total, né? Não é só rede social, nós estamos falando do trabalho, estamos falando numa aula. Eu me lembro que eu tinha um colega na universidade que ele falava mais que a professora, que os colegas era motivo de chacota. Não, só um pouquinho, de novo, cara. O professor começava a falar, ele levantava a mão, ele tinha que dar opinião para tudo, só um pouquinho. Tem que saber se colocar, né? Eu acho que é isso, ter não é que a pessoa só tem que escutar também, né? Tem que escutar, tem que saber se posicionar, e é importante se posicionar, mas é fazer o filtro, né? Fazer o filtro. Tem duas coisas importantes a partir do teu comentário, Ricardo. O primeiro deles, nós trabalhamos com palestras, com plateias, e normalmente a gente percebe na plateia alguém que quer assumir o protagonismo. E não tem problema com relação a isso. O problema é que a pessoa não está entendendo que os papéis estão invertidos. Quem está assistindo uma palestra não está ministrando uma palestra. Quem está fazendo um treinamento não está ministrando um treinamento. E tem pessoas que às vezes não sabem se posicionar. E a segunda coisa, falaste das redes sociais. As redes sociais hoje, elas são uma potência, porque nós temos um canal de comunicação na palma da nossa mão. Porém, algumas pessoas não sabem usar. E nós sabemos que essa situação toda que aconteceu das cheias aí também gera muito oportunismo de pessoas querendo se promover em cima da tragédia dos outros. Inclusive, alguns diziam, o pessoal que quiser fazer live, nem vem para cá. Se quiser vir para cá, vem para ajudar. E às vezes no microcomportamento, tenho falado bastante sobre microcomportamento, pelas palavras nós conseguimos pegar as pessoas que são envaidecidas. Quando as pessoas falam muito o eu, e não o nós, né? Porque será que foi eu? Ou será que não tem um conjunto coletivo por trás alicerçando aquilo? Então, a dica, troque o eu pelo nós e saiba que nós não temos todas as respostas, que nós estamos sempre dispostos a aprender, porque isso elimina um pouquinho a vaidade. Saber se colocar numa posição de aprendizado nas mais diversas esferas da vida pode ser uma bela dica aí para todos nós, né? Eu acho que se a pessoa não sabe onde encaixa, né, onde pode se encaixar aí nessa história toda, se observar um pouquinho, né? Observa, né? Observa, perceba, conecta os canais sensoriais, as informações que não estão sendo ditas, né? Faça uma boa leitura de contexto. Essa é uma boa dica, Rita, né? Muito bom. Valeu, Bozetti. Grande abraço. Grande abraço. Ótima quinta para todos nós. O quadro Direto ao Ponto, nas quintas-feiras, com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, o Gustavo Bozetti. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br.